E agora vamos tratar de um tema novo, provavelmente não foi estudado por você, e eu tenho certeza que mais dia menos dia será cobrado. Põe na tela pra gente, Charles. Imputação patrimonial. Quando se estuda a peça acusatória, geralmente costumamos dar uma importância muito grande à imputação criminal, que é aquele ato de atribuir a alguém a prática de determinada infração penal. Por isso que é tão importante a exposição do fato delituoso com todas as suas circunstâncias, aliás, como previsto lá no 41 do CPP. Hoje, no entanto, a doutrina vem destacando que, além da imputação criminal, você também precisa dispensar uma atenção especial à imputação patrimonial. E, Renato, o que seria isso? Estão na tela. Nada mais é do que a ação de atribuir a alguém. Então, a ação de atribuir a alguém a aquisição de bens, vírgula, direitos ou valores em razão de determinado fato criminoso. Ou seja, hoje em dia, então, quando você vai oferecer sua denúncia, você já não pode se preocupar exclusivamente em relação à imputação do delito. Você também tem que prestar atenção à eventual aquisição de bens, direitos ou valores pelo indivíduo em virtude do fato criminoso por ele praticado. E por que essa imputação criminal é extremamente importante? Porque lá na frente, colegas, é essa imputação patrimonial que vai delimitar o quê? Um possível confisco. E aí, quando eu me refiro ao confisco, senhores, como efeito da condenação, vocês vão se lembrar não apenas do confisco clássico, né, mas também do confisco subsidiário, quando os bens não são encontrados ou estão no exterior, e principalmente agora com a grande novidade que é exatamente qual? O confisco alargado, previsto lá por conta do pacote anticrime no artigo 91A do Código Penal. O que ele vai dizer? Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Ou seja, agora, além do confisco clássico do subsidiário, você tem também o confisco alargado. A depender da presença ou não de alguns requisitos, e esse tema é muito explorado, pessoal, muito bem trabalhado, lá no nosso livro sobre o pacote anticrime, também poderá haver o confisco de bens que correspondam à diferença entre o valor do patrimônio e aquele que seja compatível com o rendimento lícito. Ou seja, Charles, a ideia era criminalizar o enriquecimento ilícito, né? Mas eu te pergunto, o Congresso Nacional vai aprovar uma conduta delituosa de enriquecimento ilícito? Certamente que não. Conseguiram, no entanto, aprovar este confisco alargado. Ou seja, a depender do caso, se o indivíduo não consegue demonstrar essa diferença, poderá haver o confisco desses bens que correspondam a essa diferença entre aquele rendimento lícito e o patrimônio real que ele possui. De modo a preservar a mais ampla defesa, pessoal, isso tem que ser imputado ao indivíduo, sob pena aí de impossibilitar qualquer reação de sua parte e da defesa técnica. Aliás, nesse ponto, o próprio pacote anticrime andou muito bem, porque ele também acrescentou um parágrafo terceiro ao 91A, falando sobre essa matéria. Veja, a perda é o confisco alargado.
A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Então, senhores, isso é exatamente aquilo que a doutrina vem chamando de quê? De imputação patrimonial. Então, eu vou ter que demonstrar que o indivíduo teria praticado determinado delito, preenchendo lá os requisitos do 91A, e que o rendimento lícito dele seria, sei lá, ao longo daquele período de 2 milhões de reais, só que, na verdade, o seu patrimônio real corresponderia a 10 milhões de reais. Então, eu vou pedir o confisco alargado dessa diferença. E isso, à luz do parágrafo 3º, deverá constar da peça acusatória. Então, essa é a imputação patrimonial. Perceba que é algo que até bem pouco tempo não merecia a atenção de nós, promotores de justiça. Mas agora, ao fazermos uma denúncia, temos que prestar atenção a isso, sob pena de amanhã, ao final do processo, o juiz se negar a aplicar o confisco alargado sob o argumento de que isso não teria sido imputado ao acusado, que por consequência não teve a oportunidade de se defender. Legal? Esse mesmo raciocínio, pessoal, e a gente fala sobre isso no Manual de Processo Penal, edição 2021, a gente entende que esse mesmo raciocínio da imputação patrimonial em relação a um possível confisco, seja o clássico, o subsidiário, seja o alargado, isso aqui hoje também pode ser trazido para onde? Para a reparação dos danos causados pelo delito. Renato, como assim? Ora, agora nós já estamos voltando à reforma processual de 2008, mas a gente vai lembrar das mudanças lá que o Código de Processo Penal sofreu e que passou a exigir, passou a prever que na própria sentença condenatória, o juiz agora já poderá o quê? Fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo delito. Cuidado com isso. Apesar de haver certa controvérsia, pessoal, essa possibilidade de fixação desse valor mínimo para a reparação dos danos, os tribunais superiores vêm entendendo que para que isso ocorra, deverá haver o quê? Um pedido expresso na inicial. Então, os tribunais, o tema é polêmico. Há quem entenda que o juiz pode aplicar isso de maneira automática, porque é um efeito genérico da condenação. Mas os tribunais entendem, pessoal, que além de um pedido expresso na inicial, precisa haver a indicação de valor e a instrução probatória específica, exatamente para permitir o exercício do direito de defesa do acusado. Então, na nossa opinião, senhores, a gente pode aproveitar essa mesma lógica da imputação patrimonial quanto a um possível confisco em relação a essa reparação do dano. Ou seja, na hora de você imputar, por exemplo, um crime de furto, um crime de roubo, um crime de estelionato, você também deve fazer um pedido expresso quanto a essa fixação, exatamente para que amanhã não haja nenhuma justificativa para a não incidência desse efeito colocado aqui para vocês. Então isso é o que a doutrina vem chamando de quê? De imputação patrimonial. Tema novo, introduzido, grosso modo, pelo pacote anticrime, que certamente será cobrado de vocês. E que se você hoje, como promotor, não tiver cuidado de acrescentar as suas denúncias, amanhã, na hora da sentença, você vai ter a possibilidade de confisco esvaziada sob o argumento de violação à ampla defesa. Senhores, só para concluir, falando sobre isso, né, tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que para fins de reparação do valor mínimo para a reparação dos danos é necessário pedido expresso na inicial. Então, exatamente aquilo que eu comentava com vocês, indicação de valor e instrução probatória específica. Por isso que a nosso juízo,
esse raciocínio da imputação patrimonial também é válido para o efeito lá do 387, inciso 4.